Esta chamada está sendo gravada. Esta chamada está fazendo anotações. Agora esta chamada está sendo escrita. Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa roda de conversa. Eu me chamo Sônia Souza, sou psicanalista clínica, também com especialização em traumas familiares. Sou pedagoga, orientadora educacional e hipnoterapeuta quântica. Eu quero estar aqui convidando o nosso psicanalista Érico Guzmão para estar se apresentando. Boa noite para todos. Boa noite, professora Sônia, professor Siqueira, e boa noite para todas as pessoas que estão ouvindo. Eu sou Eric Guzmão, psicanalista e também terapeuta holístico. Também quero estar aqui convidando o nosso professor Siqueira para estar se apresentando. Boa noite a todos. Boa noite, Sônia. Boa noite, Eric. Eu sou o professor Siqueira, psicanalista clínico, pedagogo, mestre em comunicação e letras, professor universitário. Estou aqui nessa noite com vocês para nós discutirmos a questão das formas de famílias modernas. Vamos dar início a esta noite, né, nessa segunda roda de conversa, que nós estamos falando sobre relacionamentos na psicanálise contemporânea. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante delicado, porque falar sobre as novas formas de família à luz da psicanálise contemporânea é deslocar o olhar da estrutura para o laço. Não se trata de perguntas quem compõe a família, mas como o sujeito é acolhido no desejo do outro. As transformações familiares não indicam o fim da família, mas a pluralização dos modos de transmissão do cuidado, da lei e da linhagem. Para a psicanálise, a família continua sendo o primeiro território de constituição psíquica, agora não mais sustentada por um modelo único, mas pela qualidade simbólica dos vínculos que permite o sujeito existir, separar-se e desejar. Também quero aqui deixar, né, algumas leituras para quem quiser se aprofundar mais no assunto da psicanálise e família contemporânea, né? Nós temos Freud, O Mal-Estar na Civilização. É fundamental para compreender as transformações do laço social da família e da autoridade. Nós temos também Lacan, Os Complexos Familiares, esse texto central para pensar a família como estrutura simbólica, não limitada ao modelo tradicional. Nós temos também o Winnicott e a centralidade do cuidado, a família e o desenvolvimento individual, obra essencial para compreender que o desenvolvimento psíquico depende do ambiente do cuidado, não da forma familiar. E nós vamos deixar só essas literaturas, depois se meus companheiros também quiser deixar, né, alguma literatura. Hoje nós vamos falar sobre psicanálise e a nova forma de família. Quando a psicanálise se propõe a pensar a família, ela não faz como uma ciência normativa, tampouco como um discurso moral ou prescritivo. Não define o que a família deve ser, mas se interessa por compreender como os vínculos familiares participam da constituição psíquica do sujeito. Desde o seu surgimento, a psicanálise reconhece que o sujeito humano não nasce pronto,
Ele se constitui na relação com o outro em um campo marcado pelo cuidado, pela linhagem, pelo desejo e pelo limite. É nesse sentido que a família, em suas múltiplas formas, ocupa um lugar central. Ela é o primeiro espaço de inscrição do sujeito no laço social e simbólico. Ao falarmos em novas famílias, em novas formas de família, é importante destacar que não estamos tratando apenas de transformação social recente, mas de mudanças de maneiras como as funções parentais são exercidas e significadas. Famílias monoparentais, homoafetivas, recompostas ou ampliadas, colocam em evidência algo que a psicanálise sempre sustentou. Não é a forma da família que garante a constituição psíquica, mas a qualidade das funções que nela se exerce. Em roda de Essa roda de conversa propõe justamente um deslocamento do olhar. Em vez de perguntarmos se determinada configuração familiar é adequada ou não, a psicanálise nos convida a perguntar: há cuidado? Há limite? Há transmissão simbólica? Há reconhecimento de alteridade? Essas são questões fundamentais para pensar o desenvolvimento psíquico, independente da composição familiar. Vivemos hoje um tempo marcado por paradoxo. Por um lado, há avanços significativos, o reconhecimento da diversidade familiar. Por outro, observa-se uma crescente insegurança dos adultos em relação ao exercício da parentalidade. Muitos pais e cuidadores se sentem pressionados por discursos que exigem perfeição, disponibilidade total e ausência de frustração. A psicanálise nos ajuda a compreender que esse ideal pode produzir mais angústia que cuidado. É importante lembrar que cuidar não significa eliminar a falta, mas sustentá-la de modo simbolizável. A parentalidade, na perspectiva psicanalítica, implica reconhecer limites, a aceitação à incompletude e permitir que a criança se constitui como sujeito desejante e não como objeto de satisfação do outro. Ao longo dessa roda de conversa, nosso objetivo não é chegar a respostas fechadas, mas produzir reflexões, enquanto o dispositivo favorece a escuta, a troca e a construção coletiva do saber. Pode contribuir para ampliar nossas compreensões sobre as transformações da família e da parentalidade na contemporaneidade. Vou citar alguém aqui. Cada experiência aqui trazida, seja clínica, profissional ou pessoal, pode contribuir para ampliar nossa compreensão sobre as transformações, a família e da parentalidade na contemporaneidade. Assim, convidamos todos os participantes a partir de uma postura de escuta e abertura. A psicanálise não oferece receitas
mas ferramentas para pensar que esse espaço possa favorecer perguntas, deslocamentos e novas formas de olhar para a família, sempre com rigor teórico, sensibilidade clínica e compromisso ético com o sujeito. Eu já quero que ele estar convidando o psicanalista Eric Gusmões para estar já contribuindo com a sua participação. Mais uma vez, boa noite para todos. Para começar, vamos pegar a família como uma estrutura psíquica original. Em Freud, a família nuclear é compreendida como o primeiro campo de constituição do sujeito. Não se trata de um modelo normativo, mas de uma estrutura simbólica, na qual se organiza as relações do objeto, o desejo e a lei. A função materna introduz o cuidado e o investimento libidinal, enquanto a função paterna, articulada ao complexo de Édipo, introduz e introduz a interdição e a possibilidade a separação, a díade mãe e filho. O complexo de Édipo opera, assim, como uma estrutura organizadora da vida psíquica e da inserção do sujeito na cultura. Agora, quando chegamos em Lacan, ele vai um pouco mais além, porque Lacan, ele retorna a Freud, mas ele vai fazendo um deslocamento do foco da família concreta para as funções simbólicas. Para ele, não é o pai real ou a mãe real que estrutura o sujeito, mas as funções que operam no campo da linguagem. O nome do pai representa a função que introduz a lei, simbólica, intermeditando, interditando a função intermediária, e aí possibilitando a entrada no sujeito na ordem do desejo. Neste sentido, Lacan radicaliza a perspectiva freudiana ao afirmar que a estrutura familiar não depende de uma configuração tradicional. O essencial é que haja a operação da lei simbólica e a inscrição do sujeito na linguagem. Assim, diferentes formas de família podem sustentar a constituição psíquica, desde que as funções simbólicas estejam operantes. Já quando olhamos o Winnicott, ele vai pegar uma estrutura mais experienciada no cuidado. O Winnicott complementa Freud e Lacan ao deslocar a ênfase para a experiência emocional primitiva. Para ele, a função do psiquismo não é inicialmente a lei, mas a qualidade do cuidado oferecido pelo ambiente. A noção de ambiente suficientemente bom destaca a importância da adaptação sensível às necessidades do bebê e possibilitando a integração do self. Na perspectiva nicodiana, a família, nuclear ou não, é o primeiro ambiente facilitador. A função materna é estendida por Holding, enquanto a função paterna aparece como uma sustentação do ambiente e proteção da díade inicial. A falha ambiental, mais do que a estrutura familiar em si, é o fator que pode gerar o sofrimento psíquico. Em síntese, Freud, a família como estrutura simbólica da constituição do desejo e da lei. Já em Lacan, a primazia das funções simbólicas e da linguagem sobre a forma familiar. Em Winnicott, é centralizada no cuidado e no ambiente na constituição do self. Em essência, essa essência permite compreender que a família, na psicanálise, não é definida
apenas por suas formas sociais, mas pela articulação entre a função simbólica, o cuidado, a transmissão, e o que oferece uma referência sólida para pensar as novas formas de família na contemporaneidade. E agora eu passo a palavra para a nossa professora, Sônia. Podemos observar aí que, assim, a criança, né, ela tem que viver um ambiente que ouve dizer o não, que tenha limite, né? Esse ambiente é que vai ajudá-la a formar, né, a seu caráter, a sua personalidade. Mas eu já quero estar passando, né, a palavra para o nosso professor Siqueira, para estar contribuindo conosco essa noite também. Muito bem. Boa noite a todos novamente. Boa noite. Boa noite, Sônia. Boa noite, Eric. E é oportuno estarmos aqui hoje, né? Eu agradeço até a Sobrapa por essa oportunidade, mais uma vez, e discutirmos um assunto extremamente interessante, moderno, né? E que, de certa forma, perpassa os nossos consultórios, nossas clínicas, né? Nossos settings terapêuticos. Então, é interessante quando vocês trazem, né? Pelo menos não dá para ficar longe de Winnicott, não dá para ficar longe de Lacan, né? Eu trouxe também uma contribuição de um filósofo francês, né? Depois eu vou citar o nome dele e a gente vai discutir algumas coisas. É importante que digamos o seguinte, que as novas formas de família, né, referem-se às múltiplas configurações familiares que se consolidaram nas últimas décadas, rompendo com o modelo tradicional pai, mãe, filhos, como única referência legítima. Eu diria que hoje a família é compreendida mais como um arranjo de vínculos e funções do que como uma estrutura fixa. Isso já foi dito, com outras palavras, pela Sônia, né? Nós temos aí uma família monoparental, que é formada por apenas um dos genitores, mãe ou pai, com seus filhos. Não é a ausência de um dos pais que define risco, mas a qualidade dos vínculos, a rede de apoio, a estabilidade emocional oferecida, né? Isso no primeiro item. Depois, famílias recompostas, chamado também de mosaico, né? Que resultam de separações e novos casamentos, envolvendo padrastos, madrastas, meio-irmãos. Quais são os desafios presentes nesse tipo de família, né? Redefinição de papéis, lealdades divididas, elaboração de perdas anteriores. Depois já foi dito também pela Sônia, as famílias homoafetivas, né, formadas por casais do mesmo sexo, com ou sem filhos, biológicos ou adotivos. Do ponto de vista psicológico, o que ocorre, né? Não há prejuízo no desenvolvimento infantil. O essencial é a presença de funções de cuidado. Já foi dito isso também, né? O Winnicott é bem enfático nessa questão do cuidado, né? A mãe suficientemente boa, né? Um ambiente facilitador. Então, e depois tem as famílias adotivas, baseadas no vínculo afetivo, não no biológico. Que questões afetam essas famílias, né? Elaboração da história de origem, construção da filiação simbólica, legitimação do pertencimento, enfim, tem outros tipos, né? Eu diria até mais uma, coparentalidade sem vínculo conjugal. São pais que decidem ter filhos juntos sem formar casal. Exige uma comunicação clara, isso é importante, a transparência na relação, né? Acordos estáveis, reconhecimento das funções parentais. E, por último, né,
famílias com guarda compartilhada. Crianças circulam entre casas, elas vão de uma casa para outra, né, do pai, da mãe. O risco não está na circulação em si, mas onde? Onde reside? No conflito parental, na falta de previsibilidade e na instrumentalização da criança. Agora, o que é a psicanálise? Como nós psicanalistas, né, encaramos isso? Como é que a psicanálise vê isso aí, né? Não existe família ideal, tá? Isso nós vemos em Winnicott, em Caê, Bourdieu, Bauman. O que importa é a função exercida. Olha que interessante os verbos que aparecem, né? Cuidar, conter, nomear, transmitir. A família é um espaço de constituição subjetiva, não um formato fixo, já disse isso, né? Então, existem, para não me prolongar mais, para voltar a fala para a Sônia, funções essenciais da família. Por exemplo, cuidado físico e emocional, limites e regras, é importante, reconhecimento da singularidade, pertencimento, mediação com o mundo social, né? E quando essas funções existem, a forma se torna secundária. Por exemplo, quais são os desafios? Segundo o Bauman, fragilidade dos vínculos. Isso é um desafio. Sobrecarga parental. Sobrecarga de um, de outro. Conflitos de autoridade. Quem manda aqui? Sou eu ou é você? Aí fica aquela discussão inócua que prejudicado é a criança, né? Medicalização de dificuldades familiares e pressões sociais contraditórias. Fechando, as novas formas de família não representam a crise da família, mas uma transformação, uma metamorfose. O eixo desloca-se do modelo para o vínculo, da estrutura rígida para a função relacional. Depois eu falo, se tiver oportunidade mais um pouco, eu vou falar daquele francês Sugaes que tem uma teoria interessante. Volto a palavra para a colega Sônia. Muito obrigado por vocês me ouvirem. Olha, cada fala nós vamos aprendendo um pouco mais. Aprendemos com o nosso psicanalista Érico, aprendendo com o nosso, né, psicanalista e professor Siqueira, e cada comentário nós vamos acrescentando um pouco mais, né, porque a psicanálise é isso, é troca de experiência. Então, agora eu vou falar um pouco também, né, sobre a psicanálise e a parentalidade contemporânea. Depois nós vamos deixar para a gente conversar, quem estiver participando, né, contribuir com sua fala. Ó, quando falamos de parentalidade, na perspectiva da psicanálise contemporânea, é fundamental trazer uma distinção inicial. Parentalidade não se reduz à biologia, nem à forma jurídica da família. Para nós, né, na psicanálise, nós psicanalistas, ser pai ou mãe é ocupar uma função psíquica, construída na relação com a criança e sustentada ao longo do tempo, ou seja, nós vamos ali construindo, conversando, ensinando, orientando, né? Isso ao longo do tempo, da caminhada, do crescimento. Desde Freud, a parentalidade é pensada como parte de processo de constituição do sujeito, onde nós vamos formar, né, o sujeito. Freud nos mostra que a criança nasce em condição de desamparo e depende radicalmente do outro para sobreviver e para organizar o seu mundo psíquico. Esse outro, né, que nós falamos, que cuida, nomeia, protege, frustra
inaugura a base do desejo da lei e da vida em sociedade. Porque em muitos lares os pais evitam, né, frustrar os seus filhos com a palavra não, agora não, isso não pode, e nós precisamos usar, ter a lei. A criança precisa saber a hora que ela pode fazer aquilo e a hora que ela precisa parar também, né? Tudo isso faz parte da construção do sujeito, da parte psíquica da criança, para quando não chegar na vida adulta, não poder ouvir o não. Freud nos mostra que a criança nasce, né, em condição de desamparo e depende radicalmente do outro para sobreviver e para organizar seu mundo psíquico. Esse outro que cuida, nomeia, protege e cresce, inaugura as bases do desejo e da lei da vida da vida em sociedade. Assim, a parentalidade se define menos por quem se é e mais pelo que se faz em relação com a criança. Na contemporaneidade, observamos profundas transformações nas formas de exercer a parentalidade. Há uma pluralidade de arranjos familiares, mas também uma mudança significativa nas expectativas sociais em relação aos pais. Muitas vezes exige que sejam plenamente presentes, afetivamente disponíveis, mas ao mesmo tempo incapaz de frustrar ou impor limites. Esse cenário produz um paradoxo importante. Adultos inseguros quanto ao exercício da autoridade, e criança com dificuldade de simbolizar falta. A psicanálise nos ajuda a compreender que cuidar não é apenas satisfazer necessidades, mas também sustentar limites. Lacan aprofunda essa questão ao destacar a importância da função simbólica da lei. Para Lacan, a parentalidade implica introduzir a criança na ordem da linguagem, do desejo e da causa. A chamada função paterna, entendida como função simbólica, não depende do pai biológico, mas da capacidade de inscrever o limite e impedir a fusão absoluta entre adulto e criança. Por exemplo, para nós compreendermos melhor, um exemplo clínico comum envolve pais que, temendo frustrar o filho, evita dizer não. A curto prazo, isso pode parecer cuidado. A longo prazo, porém, pode gerar angústia intensa na criança, que se vê sem referência simbólicas claras. A ausência do limite não produz liberdade, mas desorganização psíquica. E aqui já, né, se alguém quiser comentar, falar mais alguma coisa, alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos deixar um espaço para os nossos convidados também participar, os nossos professores também complementando com mais uma sugestão. Lembrando que nós estamos gravando, tá? De repente quer contar alguma coisa pessoal e vai estar no YouTube, para todo mundo assistir. É ele que fala? Ou eu falo? Vamos lá. Um psicanalista importante nesse contexto, né, que a gente não pode deixar de lado. Aliás, eu sou fã desse camarada, né, o Winnicott, dono de Winnicott. Para ele, a família não é definida primariamente por sua forma jurídico-biológica, mas por sua função vincular. Então, essa palavra achei extremamente interessante, de manter vínculo. E ele fala, num dado momento, que o sujeito, né,
já nasce inserido em vínculos. Então, ela é o ambiente humano que sustenta o amadurecimento emocional da criança. Embora ele não use exatamente o Winnicott, eu estou dizendo, expressão família vincular, seu pensamento antecipa claramente essa concepção. Que seja isso, né? Oferece holding, o Érico falou muito bem do holding, né? Sustentação emocional, e tem uma outra expressão em inglês também, que é o handling, que é cuidado corporal e manejo do cotidiano. Então, nós vemos que quando ele fala do bebê e da mãe, ele usa bem essas expressões, porque é o cuidado da mãe, né? A mãe, o rosto da mãe é o espelho da criança. Então, o manejo, o cuidado, as mãos, o olhar, o sorriso, o toque, né, da mãe para o bebê, o Winnicott trabalha muito bem essa questão, né? Então, o essencial para ele não é quem compõe a família, mas como o ambiente funciona para a criança. Isso muito bem dito pelos colegas, pela Sônia, inclusive, né? Tem a criança, um produto ali naquele meio, naquele núcleo familiar, né? Então, às vezes, isso fica esquecido, fica jogado em segundo plano, né? Os pais, mesmo que seja de homoafetivos, que seja, enfim, casais de toda a natureza, mas a criança, às vezes, fica relegada a segundo plano. E ela está presente nos movimentos, ela ouve coisas, ela assiste às cenas, enfim. Na visão winnicottiana, a função materna pode ser exercida por quem cuida. Olha só, né? Ah, mas ele é homem, não cuida, ele cuida. Aliás, nós sabemos de casos variadíssimos aí de homens que cuidam melhor de crianças do que algumas mulheres. Nós sabemos disso, né? E a função paterna pode ser exercida por quem introduz limites e realidade. É aquela coisa, né? O pai simboliza autoridade, né? É o, é o poder ali da transmissão do respeito, da autoridade, enfim. E a mãe, o cuidado, né? Essas funções não dependem necessariamente de gênero ou biologia. Olha só o que eu disse, né? Não depende de gênero. Assim, a família é um campo de vínculos em ação, não um arranjo fixo de papéis. Então, meus queridos, só para fechar o Winnicott, a principal tarefa, segundo ele, da família é garantir a continuidade do ser. Ele usa uma expressão inglesa, going on bang. Previsibilidade, confiabilidade, presença suficientemente estável. Aliás, ele usa esse advérbio constantemente, né? Mãe suficientemente boa, né? Ambiente suficientemente bom, a capacidade de reparar falhas. Sem isso, a criança não consegue integrar o self. Olha só, aqui nós já introduzimos uma palavra, né? Self, né? A importância das falhas e reparações. O Winnicott, é bom que se diga que ele não idealiza a família. Falhas existem e são inevitáveis. O que importa, então, segundo ele? Que não sejam traumáticas, que possam ser reconhecidas, que haja possibilidade de reparação no vínculo. A qualidade vincular se mede pela capacidade de reparar, não pela ausência de erro. Então, isso numa visão winnicottiana, né? Eu disse há pouco, só para encerrar minha fala, e depois a gente pode até comentar mais alguma coisa, esse René Caé, que faleceu em 2023, psicanalista francês, ele que fala muito da psicanálise dos vínculos, né? Dos grupos e das famílias. Seu trabalho ampliou a psicanálise clássica ao demonstrar que o psiquismo não é apenas individual, mas intersubjetivo e grupal. E a família é um grupo, né? E ele não se inspirou nada mais, nada menos do que Melanie Klein, Bion
e o Winnicott, sem falar da sua formação, né, sua base em Freud, professor universitário, pesquisador na França, fundador e principal teórico da psicanálise dos vínculos dos grupos. Aqui eu deixo um recado para quem quiser pesquisar, né, qualquer colega psicanalista que queira pesquisar esse psicanalista francês, René Caes, nasceu em 1936, faleceu em 2023, recente, portanto, né? Ele ficou conhecido por introduzir conceitos que transformaram a compreensão do sujeito na psicanálise. Ele fala que também a criança já nasce inserida em vínculos, é constituída por relações anteriores a ele, carrega marcas do inconsciente dos outros. A Melanie Klein já falava que a criança já pode ser analisada, né, antes do complexo de Édipo, né? Então, ela deixou um legado também. E a coisa mais interessante que eu achei dele, né, que os traumas e lutos são elaborados, são transmitidos via vínculo. Por isso ele fala da psicanálise vincular, não apenas por palavras. Olha que interessante, né? E ele tem alguns livros fundamentais, eu diria 4 deles aqui, né? Para quem se interessar, a Sônia já falou que, né, gosta de apresentar uma bibliografia para quem quiser pesquisar. Um Freud, uma história da civilização interessante, né? Desse Caes, O Grupo e o Sujeito do Grupo, um livro. Outro, A Transmissão da Vida Psíquica entre Gerações. Terceiro, Alianças Inconscientes. E por último, deve haver mais, mas por último, os 4 que eu localizei, né? O Vínculo e o Inconsciente. Essas obras são amplamente usadas na clínica contemporânea de família e grupo. Passo a palavra, amiga Sônia. O que nós podemos observar, né, também assim, diante do que o nosso professor Siqueira falou, o Winnicott, para ele, assim, não tem, tendo alguém que exerça a lei, o outro exerce o papel materno, né, a criança no ambiente saudável vai crescer saudável. Então, o que precisa, diante da visão da psicanálise, seria esses papéis bem específicos, né, um ambiente saudável, a criança tratada com amor, com carinho, onde não tem briga, não tem confusão na frente da criança, né? São ambientes, porque eu falo que a criança, ela nasce, né, um papelzinho em branco. Quem cuida, quem zela, que vai formando a personalidade, o caráter, como que ela vai ser futuramente. Alguém mais que está nos assistindo, o nosso professor Eric quer também contribuir, complementando aquilo que você trouxe, falando, dando dica de livro, porque depois o pessoal com certeza vai pesquisar. Primeiramente, é algo que a gente sempre fica bastante pensativo. É algo que o André Green também tem pegado um material muito bom nesses questionamentos atualmente. E, de certa forma, eu diria que quando eu penso nessas questões, tanto que foi citado magnificamente aqui pelo professor Siqueira, por incrível que pareça, eu me lembrei de um autor que não tem diretamente ligação, mas está intimamente ligado, que é o Abraham. Quando ele vai falar daqueles vínculos da transmissão familiar, já que a partir do momento que o foco vai pegar no como a gente vai cuidar, nos ambientes e de toda aquela ligação que a gente vai ter do cuidados e afins, logo isso vai, de certa forma, extrapolar a pessoa, vai pegar as questões geracionais, vai pegar as questões ambientais e vai pegar o quanto a gente consegue integrar todas essas questões simbólicas. Interessante isso aliás, eu agradeço as palavras do Eric, o Eric sempre gentil, né, sempre gentil. E interessante, tem um autor que todo psicanalista tem de ter, né, esse é o Zimmermann, David Zimmermann,
Que é fantástico, por sinal. Fiz Fundamentos Psicanalíticos, Teoria, Técnica e Clínica, Uhum. e tem Manual de Técnica Psicanalítica, uma revisão, esse manual do Zimmermann, muito interessante, e ele tem uma colocação assaz interessante sobre a família, né? Uhum. Para ele, a família é o primeiro campo relacional do sujeito. É o lugar onde se constituem padrões de vínculo. De novo, a palavra vínculo. Olha, você vê que vínculo ele passeia nos discursos desses psicanalistas, né? Sim, com certeza. A origem dos modelos de relação que reaparece no setting analítico. O que o paciente viveu e vive na família se repete na relação com o analista. Achei interessante essa observação do Zimmermann, né? O que o paciente viveu e vive na família se repete na relação com o analista. E, embora ele tenha trabalhado um pouco mais tarde com essa relação do vínculo, o Zimmermann, ele não reduzia o sofrimento ao intrapsíquico. A família, portanto, não é apenas pano de fundo, mas estrutura internalizada. Olha que, agora para fechar definitivamente a minha fala, né? Ele foi influenciado por Wilfred Bion também, e o Winnicott. E o Zimmermann, como é que ele via o analista, né? Como alguém que oferece continência ao paciente. O Bion fala muito do continente conteúdo, né? Eu acho interessante Uhum. essa definição dele. O continente, eu faço uma metáfora do continente. O navio, ele encosta no porto e tem um continente. Vem um navio pelo oceano e encosta no continente. Quem é o continente? É o analista. E quem é o conteúdo? É o que vai sair desse navio. São os passageiros, são os navegantes. Esse pessoal todo vai entrar no continente e esse pessoal vai trazer suas experiências, suas vivências para o continente. Eu achei essa metáfora interessante para trazer para vocês, né, porque é exatamente isso que ele fala, né? Oferece continência ao paciente, sustenta o enquadre como função parental simbólica, permite a regressão e a elaboração de falhas vinculares primitivas. Isso o Zimmermann falando, né? E para ele, o setting analítico pode reparar falhas do ambiente familiar. Olha só, reparar falhas do ambiente familiar. Oferecer uma nova experiência de vínculo. Por quê? Para ele, ele reconhecia que os padrões familiares se transmitem de forma inconsciente. Segredos, lealdades e climas afetivos marcam o psiquismo. Olha que interessante isso aqui. Muito Uhum. interessante. Uhum. Segredos, olha só. Por isso que o paciente chega no nosso consultório, no nosso setting analítico, não vou falar hoje, eu vou guardar comigo. Como assim você vai guardar consigo um segredo? É bom que você fale, né? Claro que você tem o direito de guardar esse segredo, mas esse segredo pode estar trazendo um dilema muito interno, prejudica o psíquico, né, dele. Então, segredos, lealdades, climas afetivos marcam o psiquismo. O sintoma atual, frequentemente, é uma resposta a vínculos precoces não simbolizados. Falou-se muito de símbolos, né? Quem trabalha muito com símbolo é o Jung também, né? Aí outro personagem Magnificamente. magnífico, o Jung, que ele fala dos símbolos, dos arquétipos, ele fala do máscara, fala do ânimo, fala da ânima. O Jung é excelente também para que traga para nós mais subsídios para nós entendermos essa relação paciente, analista, família, enfim, né? Mesmo sem usar o vocabulário de Caes, o francês lá que eu disse, sua clínica escuta a transmissão vincular. Agora, para fechar mesmo, um ponto importante para o Zimmermann. Mais relevante que a família real é a família psíquica. Achei interessante essa fala do Zimmermann. Objetos internos, vínculos internalizados organizam o sofrimento. O trabalho analítico se dirige a essas representações.
E o Caes, nesse francês, ele diz o seguinte, né? Que a família, como origem dos vínculos internalizados, reeditados, traz a transferência para o analista, né? E, para fechar, a última fala do Zimmermann, a família vincular pode ser compreendida como o conjunto de vínculos primários internalizados que estruturam a forma como o sujeito, olha só que interessante, como o sujeito ama, como o sujeito sofre, como se defende e como se relaciona, e que reaparecem na relação analítica. A contribuição do Zimmermann está em mostrar como isso se manifesta na clínica, mais do que em teorizar o grupo como sujeito. Olha que riqueza é esse assunto. Eu agradeço até a Sônia por esse tema, ter trazido esse tema para nós discutirmos e falar. Despertamento, né? Pois é, interessantíssimo isso aí. Espero que possamos dar uma continuidade futuramente em outros detalhes, porque, olha, é o núcleo, né? É a família, é a relação, somos nós. E pegando aí um gancho também do que o professor Siqueira falou, com relação assim, que vem de parente e tal, nós pegamos essa parte aí no caso, a transgeracionalidade. Olha E só. elas vêm passando de geração a geração. O nosso psicanalista Eric também participou com a gente, comigo, acho que nesse momento, da transgeracionalidade. Vem passando de geração a geração. O que acontece com o avô, às vezes fica ali sem elaborar, sem falar, sem expressar, de repente vai se manifestar num neto, num bisneto futuramente, o que por exemplo, um que foi militar e trabalhou, ficou lá, vai aparecer ansiedade, outras coisas, né? Então, vai passando de geração a geração. É a transgeracionalidade. Nós trabalhamos um pouco no início, né? E geralmente o psicanalista Eric está sempre comigo, né? Participando, né? E hoje o nosso professor Siqueira também com uma grande contribuição. E nós vamos, né, trabalhando. Cada dia traz um assunto dentro ali dos relacionamentos, né? Para a gente ir, assim, compreendendo. Mas se o pessoal se interessarem mais, nós vamos trazer futuramente um pouco mais, né, desse assunto. Nós ficamos de trabalhar o inconsciente do casal ainda, né? E nós dá mais uma completude para aquele que a gente fez anterior, lá com o Eric, e acho que a Emanuele, que a gente estava, a Lília. Então, assim, tem alguns assuntos que a gente pode estar retornando para a gente poder, assim, complementar mais. E o Eric, nosso psicanalista, quer complementar com mais alguma coisa, porque aí depois eu vou partir para o fechamento, não pode passar de 1 hora, né? Tem uma frase. Acredito que a Não, gente vai agora, basicamente, já para o fechamento, até pelo adiantar da hora, até porque isso é aquele típico do assunto que a gente tem que se conter um pouco. Deixar um Porque pouco para cada outra. toquezinho, não, é porque cada toquezinho que a gente vai dando é como se a gente visse um caleidoscópio de ligações. Aí fala de Verdade. Zimmer, mas eu me lembro de outras questões. Aí você falou do Jung, eu vou me lembrar de outras ligações, de outras coligações que vai tendo. Esse é aquele típico assunto que eu falo que o começo não é tão fácil, mas na hora que a gente vai pegando, a gente vai se lembrando de 500 Está na referências, de hora de outros parar, né? autores, de outras visões. E é aquele típico de assunto que hoje, apesar de ser algo sempre em construção, é algo que a gente não tem nenhum fechamento real, mas é algo que tem uma riqueza absurdamente grande de autores. Verdade. E é um assunto riquíssimo, bastante delicado, né? Mas é riquíssimo para a gente estar falando. Então, assim, eu já vou passar para o fechamento, depois, se a gente quiser continuar conversando. Ó, é importante retomar, né, para nós concluirmos, né, essa roda de conversa, é importante retomar um ponto central que atravessou toda a nossa roda de conversa.
a psicanálise não se orienta pela forma da família, mas pelas funções que nela se exercem. Ao longo da discussão, vimos que parentalidade, cuidado e transmissão simbólica não são dados naturais nem garantidos por modelos sociais, mas construções subjetivas que se realizam na relação com o outro. As transformações contemporâneas da família nos convoca a abandonar leituras normativas e a sustentar uma escuta clínica mais ética e responsável. Famílias monoparentais, homoafetivas ou compostas por múltiplas figuras de cuidado não representa por si um risco à constituição psíquica. O que permanece decisivo é a possibilidade de a criança encontrar adultos capazes de sustentar o cuidado, o limite, o reconhecimento da alteridade. Nos lembra, né? A psicanálise vai nos lembrar que educar e cuidar implica necessariamente lidar com a falta, com a frustração e com o não saber. Não há parentalidade ideal, assim como não há família perfeita, como o nosso psicanalista já falou. O que existe é o desafio permanente de sustentar vínculos suficientemente bons, o professor Siqueira já falou, capaz de favorecer a emergência do sujeito desejante. Encerramos, portanto, com o convite à reflexão contínua, menos do que perguntar qual é a forma correta de família. Talvez devamos nos perguntar quais funções estão sendo sustentadas e como elas se transmitem na experiência singular de cada sujeito. É nesse ponto que a psicanálise mantém sua atualidade de cada sujeito. Oferecendo uma leitura clínica, ética e profundamente humanizada nas novas formas de família. Agradecemos, né, a presença e a participação de todos. Que esse encontro possa seguir produzindo perguntas, deslocamentos e novas formas de escuta. E eu aqui já quero agradecer, né, o Soprapa, agradecer os meus companheiros por essa rica, né, que enriqueceu aqui essa roda de conversa, agradecer os nossos ouvintes, aqueles que vão nos ouvir também pelo YouTube, no Brasil, fora do Brasil. E se você gostou dessa roda de conversa, associe-se a Sobrapa, vem fazer parte conosco aqui dessa roda de conversa. E eu já quero aqui agradecer também ao Sobrapa, né, por essa rica oportunidade de estar aqui, né, compartilhando com todos aqui um conhecimento e aprendendo com cada aula. E eu quero trazer uma frase de Winnicott para fechar aqui. Mas primeiro eu vou estar convidando, né, o nosso psicanalista clínico, Érico Guzmães, para estar se despedindo, e logo após o nosso professor Siqueira também. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui essa oportunidade, essa ocasião para a nossa professora Sônia, e, é claro, para o professor Siqueira, que veio, digamos, brilhantar esse momento aqui. E, é claro,
também agradecer a Sobrapa por possibilitar essa possibilidade, por possibilitar esses encontros, e para todos os nossos ouvintes. Muito bem. Eu agradeço profundamente à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, por essa oportunidade. Aliás, por todas as oportunidades que ela tem nos proporcionado, né, ao longo da semana. De segunda a sexta, nós temos atividades as mais variadas, mesas redondas, rodas de conversa, lives, depoimentos, aulas. É uma riquíssima contribuição para a nossa formação, para a nossa atividade enquanto psicanalistas. Agradeço a companhia do Eric, grande entusiasta, da Sônia, que me convidou para essa roda de conversa, e aos ouvintes, né, que eles aproveitem, ouçam, enfim, discutam entre seus pares, para que tragam sugestões nos próximos encontros nossos, para que nós aprimoremos sempre esses estudos, e o nosso objetivo é esse, né? Criar vínculos, para usar uma palavra da nossa teoria aí, criar vínculos emocionais, psíquicos, enfim. Agradeço, dou uma boa noite a todos. Eu quero aqui finalizar com uma frase do Winnicott. O que importa não é a forma da família, mas a presença de um ambiente suficientemente bom que sustenta o amadurecimento emocional do indivíduo. Com essa frase, nós fechamos já, e eu quero, assim, agradecer a todos. O nosso professor Márcio está aí, quer falar alguma coisa? Professor Márcio, se estiver presente, quiser falar, fique à vontade. Bom, então, uma boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite e até a Eu vou próxima. estar aqui fechando já a nossa Maravilhosa noite.